Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Química vai encerrar a apostilinha. Vou começar falando que vocês, apesar de alguns vestibulares dar a tabela, a maioria dá a tabela sem o nome dos elementos. Então, nós vamos usar bastante aqui elementos das 6A e 7A. Então, conselho, gente, decore os principais. Tá? Porque para a gente poder aprender a dar nome, a gente tem que saber alguns elementos. 6A e 7A, principalmente, todos aqueles que estão dentro daquela tabelinha padrão que eu coloquei, que eu já vou falar, tá? Porque senão a gente não consegue fazer nomenclatura. Essa aula, a gente fala assim que depende muito do aluno. Sim, depende muito do aluno. Só que, por exemplo, os oxiácidos, que são os ácidos que têm oxigênio, eu, quando aprendi no 9º ano, minha professora deu aquela tabelinha com 50 ácidos e falou para mim, decora. Então, depois, com o tempo, eu aprendi o padrão, que é uma outra maneira para trabalhar. Aí eu refiz esse padrão e ajeitei ele um pouquinho melhor para que a gente pudesse usar e ficasse um pouquinho mais leve. Mas depende 90% do aluno. Porque se o aluno não estudar, não vai adiantar nada. Tá? Então depende muito do aluno. Eu fiz um resumo. Esse resumo, estudem por aqui, porque pela apostila tem coisa que vocês não vão entender, porque lá eles trabalham também decorando, tá? Então, a gente vai falar hoje de nomenclatura de ácido. Então, a gente já viu, recordando aí, tá? Vamos trocar de cor aqui, colocar um laranjinha. A gente já viu que ácido, sempre quando coloca na água, libera hidrogênio, chamado hidrogênio ionizável. Então, todos os ácidos, eles começam com H. Então, você tem aí os ácidos inorgânicos, que é o que a gente está estudando. Então, isso a gente viu a semana passada, que ácidos são compostos que liberam hidrogênio quando colocados na água. Primeiro, a nomenclatura dos hidrácidos. São ácidos que não têm oxigênio. Essa é facinho. Pouca coisa eu tenho que decorar. É ácido, nome do elemento, terminação hídrico. Ácido, terminação hídrico. S, muito importante, aparece muito aqui. Todo mundo sabe que ácido é enxofre, mas aqui a gente trabalha com latim. Latim é sulfuro. Então, presta atenção, porque o S vai pegar vocês. A gente fala isso aí na prova, vem. Enxofúrico, enxofídrico. O enxofre usa latim, sulfuro. Tá? Então, vamos lá. HCl. Por que eu falei que tem que saber alguns elementos? Porque senão como é que eu vou dar nome? Então tem que saber que o Cl é cloro. E aí terminação hídrico, ácido clorídrico. H2S. S é o quê? Enxofre, mas a gente usa sulfuro. Então é sulfídrico. Não esqueça que hidrácido termina em hídrico. Sulfúrico é outra coisa. Dica, às vezes, ele dá um nome para você montar a fórmula. Então, vou dar uma dica aqui. Como vocês já estudaram ligação iônica, fica fácil de entender. Todo mundo que está na 6A
todo hidrástico que está na 6A, porque vai ser 6A e 7A hidrástico. É sempre assim, H2X. Por causa disso aqui que vocês aprenderam lá na ligação. O H é sempre mais 1. Quem está na 6A ganha 2 elétrons, é menos 2. Portanto, se eu trocar aqui, vai dar H2X. Então, isso é só uma dica. Quem está na 6A forma hidrástico desse jeito. Quem está na 7A, lembre que 7A ganha 1 elétron. Portanto, quem está na 7A, trocando as cargas, vai ficar HX. Isso é uma dica muito importante. Vocês já vão entender onde a gente usa. Quem eu tenho que decorar, professor? Só esse aqui. HCl. É o único hidrástico que está fora da 7A e da 6A. O resto, todos eles, estão na 7A e 6A. Antigamente, tinha mais 2 que a gente tinha que decorar, que é o ferro cianídrico e o ferro cianídrico. Hoje ninguém pergunta mais esses ácidos. Então, esse é o único que eu tenho que decorar. Por que tem que decorar? Porque você não saberia dar o nome. Aqui você tem um carbono e um nitrogênio. Como que você vai dar nome? Carbono nitrogenídrico? Não. Então, esse tem que decorar. Os outros eu não tenho que decorar. Os outros eu consigo fazer. Clorídrico, bromídrico, sulfídrico, telurídrico, que são ácidos que estão na 6A e 7A. Então, aqui eu dei um exemplo. Não dei não. Vou dar. Vamos dar aqui. Então, por exemplo, para que serve a dica, professor? Então, você vai lá. Você tem que fazer a fórmula do ácido fluorídrico. Nossa, professor, e agora? Vamos com calma. Primeira coisa que eu observo é... Aonde está o flúor? O flúor está na 7A. E tem o símbolo F. Por isso que eu falei. Decore 6A e 7A e os elementos que estão no padrão. E aí terminou em hídrico, eu já sei que é hidrácido. Portanto, todo hidrácido de 7A é assim, HX. Portanto, como é que fica a fórmula? HF. Agora, se eu pegar, por exemplo, ácido telurídrico. Nossa, professor, telurídrico. Se você não souber 7A e 6A, não adianta nada. Telurídrico. O Marcelão chegando cedo. Telurídrico. Então, tem que fazer a fórmula do ácido telurídrico. Bom, já sei que é hidrácido. Por que é hidrácido? Porque terminou em quê? Hidro. Aí tem que saber quem é o telúrio e onde ele está. É claro que vocês vão ter 3 anos para isso. Tá? No primeiro ano, é o começo. Vocês viram um pouquinho no nono, mas o que vocês veem no nono dá para aproveitar bem pouco. Então tem que saber quem é telúrio e onde ele está. É claro que eu tendo a tabela na mão, se eu decorei os nomes, eu vou ver lá onde está o telúrio, fica fácil. Mas eu tenho que saber que telúrio é Te. Esse é o lance que eu estou falando. Portanto, se ele está na 6A, todos os hidrácidos da 6A são assim. H2 e o elemento. Ali em cima eu dei a dica e expliquei por quê. Entenderam onde a gente usa a dica, não? Alguma pergunta? Sim. Alguma perguntinha? O bom é que os hidrácidos são poucos, tá?
não são muitos. Agora vem os oxiácidos. Essa é a grande diferença das apostilas e do livro. Essa tabelinha padrão. Então, eu aprendi essa tabelinha quando eu fui dar uma aula particular. Porque eu nunca perguntava, quando eu comecei, que matéria que a pessoa ia ter. Eu me virava, porque eu queria aprender. Então, a moça falou assim, não, eu quero ter aula de ácido. Eu falei, cacete, como é que eu vou dar aula de ácido se eu aprendi decorando? Aí eu vi no livrinho dela um padrão lá. Aí eu já cresci o olho, copiei, vi que era fácil, expliquei para ela. Aí depois eu montei um outro padrão. E montei um outro, até chegar nesse. Esse é o padrão melhorzinho para a gente não ter que decorar 50 ácidos. Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer, isso vocês têm até o terceiro ano para fazer, é aprender a montar essa tabelinha do padrão. Então, eu primeiro aprendi os hidrogênios, que é 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. Aí eu aprendi os oxigênios, 3, 4, 4, 4, 3, 3, 3. Aqui na primeira linha são elementos da 7A, só que são só esses três, flúor, cloro, bromo e iodo. Na segunda linha são elementos da 6A. Então, estou só explicando como é que eu decorei. Enxofre, selênio e telúrio. Aqui são elementos da 5A, fósforo, arsênio e antimônio. Saibam o nome de todos eles. Aqui são elementos da 4A, silício e germânio. E aqui é o BCN, boro, carbono e nitrogênio. Tá? Então, este é o padrão. Qualquer nome que a gente for dar, a gente vai olhar na tabelinha padrão. Na hora que vocês chegarem no terceiro ano, vocês têm que estar aprendendo já a montar esse padrão. No começo, vocês vão olhar nele, aprender a usar. Depois, vocês vão ter que aprender a montar. Tá? Então, vamos lá. Regrinhas. Regrinhas. Então, façam um resuminho das regrinhas. São 6 regrinhas. Primeira regrinha, quando o ácido está igualzinho ao padrão. Terminação ico. Esse orto você não precisa usar, é opcional. Ele pode usar, mas você não precisa. Então, quando aparecer lá orto fosfórico, então o orto é o padrão. Vocês já vão entender como é que usa isso. Porque hoje, a minha finalidade é vocês aprenderem a usar o padrão. Padrão, menos um oxigênio. Terminação, uso. Padrão, menos 2 oxigênios, hipouso. Padrão, mais um oxigênio, perico. Padrão, menos uma água, metaico. 2 padrões, menos a água, pi. Vamos entender, tá? Então, dei alguns exemplos aqui. HClO3. Então, o que eu vou fazer? Vou procurar no padrão. HClO3. Não está igualzinho o padrão? Sim ou não? Sim, sim. Se está igualzinho o padrão, é a primeira regra. Ico. Então, ácido, nome do elemento, cloro. Então, ácido clórico. Segundo exemplo. Não é clorídrico. Clorídrico é HCl. Aqui é cloro, terminação ico, clórico. Não se assustem com os nomes, tá? HNO4. Então, vou procurar lá no padrão. Qual é o padrão do N? HNO3. Opa, professor, não está igual! E agora? Então, eu vou ver Agora moiou. que regra que cai. Se o padrão é HNO3, aqui é HNO4, quer dizer o quê? Que ele tem um oxigênio a mais? Todo mundo está vendo isso? Sim. Sim. Tem um oxigênio a mais?
Portanto, quarta regrinha. Padrão mais um oxigênio. Per, nome do elemento, I. Então, per, nome do elemento, Ah, nitrogênio. tá. Nitrogênio. Saúde. Saúde. Amém. Per, Saúde, Grazion. amém. Tem que viver mais uns 40 anos ainda. E se Deus quiser. Não, mais uns 30, vai. Eu vou dar aula de bengalinha ainda. Então, ácido per, nome do elemento, nitrogênio, portanto, per, terminação ico, per nitro. Vocês só vão acostumar fazendo bastante. H3PO2. Vamos lá procurar no padrão. Padrão é do fósforo H3PO4. Portanto, se o padrão é H3PO4, o que aconteceu com o nosso ácido? O que aconteceu com ele? Tem menos 2 oxigênios. Isso, é facinho de entender a tabelinha, tá? Então, menos 2 oxigênios. Menos 2 oxigênios está aqui. Hiposo. Então, é hipo, nome do elemento, terminação oso. Hipofosforoso. Então, hipo é tudo junto, tá? Nome do elemento, terminação oso. Todo mundo entendeu? Se não entendeu, pergunta. Que eu saiba Não também. entendi muito bem. Então, vamos lá. O que você não entendeu? Fala. Como que eu sei se tem um oxigênio a mais, a Você vai menos? comparar aqui, ó. Você vai sempre olhar. Você pega o elemento que é P. Então, você vai procurar o padrão do P. O padrão do P é H3PO4. Então, esse é o padrão. É com ele que você vai comparar. Só que eu não quero o H3PO4. Quero o H3PO2. Então, o que aconteceu? H3PO4 perdeu 2 oxigênios, ficou H3PO2. Então, ele não tem 2 oxigênios a menos em relação ao padrão? Sim. Isso. Aí você vai ver a regrinha que cai. Padrão menos 2 oxigênios. Ah, tá, entendi. Hipofoso. Nós vamos fazer bastante exemplo, tá? Fique tranquilo. Aí eu vou lá, H2SO3. Então, vamos procurar o padrão do S. O padrão do S. Cadê o padrão do S? Tá aqui. H2SO4. O que aconteceu com o nosso ácido? Ele tem o quê? Um oxigênio, o quê? A A menos. Portanto, padrão menos um oxigênio. Nome do elemento, terminação, oso. Não esqueçam que o S é sulfuro. Então, sulfuroso. Por exemplo, vou pegar um outro aqui. Bastante importante. HPO3. HPO3. Descubram para mim o que aconteceu com esse ácido. Olhem no padrãozinho aí, na apostila que vocês têm. Só um minutinho, gente. Eu vou só pausar a gravação. Voltando a gravação aí. Nem para comprar pão. Eu peço até pão no mercado. Vamos lá. Então, eu coloquei para vocês aí HPO3. Para a gente dar o nome. Comparando com o padrão. Então, você sempre tem que comparar com o padrão. Então, o que acontece com esse ácido em relação ao padrão? Olhem para mim, procurem no padrão e falem para mim o que aconteceu. Todo mundo aí. Porque se vocês não aprenderem a olhar, vocês não vão aprender a fazer. Tem menos 3 hidrogênio. Não, menos 2 hidrogênio. Por que 3? Padrão não é, Menos 2. padrão não é H3PO4? É. Todo mundo tem que olhar para poder entender, senão não vai entender.
Então, o que ele tem a menos em relação ao padrão? 2 hidrogênio a menos e 1 oxigênio a menos. Isso. Então, ele tem o quê? Menos uma água. Certo? Certo. Então, é assim que vocês têm que comparar. Essa é uma das regrinhas mais chatas que tem. Mas é só olhar. Qual é a diferença dele em relação ao padrão? Então, padrão menos a água está aqui. Quinta regrinha. Meta íquo. Então, o nome desse ácido é ácido meta. É assim que vocês têm que fazer para entender. Nome do elemento, terminação íquo. Elemento é fósforo. No começo, vocês se atrapalham um pouquinho, mas é só treinar. Pegar na internet, nome de ácido, tentar fazer a fórmula. Metafosfórico. Esse é um E ácido. os exercícios sobre essa matéria vão ser tipo assim, é que nem você passou Para nos dar, só para exemplos? dar nome ou fazer a fórmula. Ah, entendi. É bem facinho. Então, o intuito de agora é fazer vocês aprender a usar o padrão. Tá? E as regras a gente tem que decorar também, né? É. Por enquanto, vocês vão escrever ela numa folha e vão olhar. Aí, Uhum. aí para o vestibular, mas é mais fácil. Eu, com o tempo, eu entendi que é mais fácil essas regrinhas do que decorar 50 ácidos. Porque a gente confunde tudo e erra tudo. E acaba esquecendo também. Então, eu preferi, sem dúvida, decorar 6 regrinhas do que 50 ácidos, que era muito mais difícil. Agora, o contrário. O contrário, eu vou dar o nome para a gente fazer a forma. Então, eu fiz ele de novo aqui. O que eu acabei de fazer lá em cima. Então, agora eu estou dando o nome. Dei o nome. Então, vocês vão lá no padrão e pega o padrão de quem? Do fósforo, Fósforo. que é H3PO4. E aí vocês vão ver a regrinha. Regrinha do meta. Regrinha do meta menos água. Então, HPO3. Então, é assim que vocês fazem. Vê que regrinha que está e vê o que tem que fazer em relação ao padrão. Eu acho que fazer a fórmula é mais fácil do que dar o nome. Mas, vamos lá. Ácido sulfúrico. Opa. Terminação íco, não tem nenhum prefixo. É o próprio padrão. Então, por isso que eu fui lá e peguei o próprio padrão. H2SO4. Piro. Chegou a última regrinha. Então, vamos lá. Então, como é que a gente faz o piro? Para a gente poder encerrar. Tá? Não sei quanto tempo falta aí da nossa gravação, mas vamos lá. Espero que ele não encerre em cima de nós. Então, fui lá no padrão. Boro! Não é bromo, hein, gente? Boro, porque tem bromo também. Boro, padrão. Aqui H3BO3. Todo mundo está enxergando? Sim. Regrinha do piro. Está aqui, piro. 2 vezes o padrão menos a água. Vamos ver como é que faz isso, professor. Vamos lá. Então, eu peguei o padrão, multipliquei por 2. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. Então, vai multiplicar todo mundo por 2. Aí você tira a água. Então, 6 menos 2, 4. 6 menos 1, 5. Portanto, o pirobórico é H4B2O5. Agora falta 10 minutos aí. Boa. Então, tá bom. É fácil até. Não é difícil, tá? Só que vocês estão aprendendo uma coisa nova. Tá? Porque na apostila não tem, no livro não tem. É uma coisa nova, diferente. Não adianta, quem não presta atenção na aula e vai estudar sozinho, não vai aprender. Tá?
Então, por exemplo, vamos fazer outro exemplo aqui. Ácido, um ácido importante, vai. Perclórico, um ácido importante. Perclórico. Então, eu quero fazer a fórmula do ácido perclórico. Perclórico. No começo a gente fica meio perdido, porque a gente não sabe de onde a gente começa. Então, de onde a gente começa? Da onde a gente começa, Gelésio? Então, vamos lá. Eu começo sempre procurando o elemento. Para eu saber quem é que eu vou procurar no padrão. Então, o elemento está aqui, cloro. Tudo bem? Aí eu vou lá e pego o padrão. Qual é o padrão do cloro? O padrão do cloro é HCl O3. Então, esse é onde eu começo. Eu vou procurar o elemento e o seu padrão. Então, esse é o primeiro passo. Segundo passo, qual é a regra que a gente está usando? É a regra do PER, professor. Regra do PER. Como é que é a regra do PER? Vai lá e procura a regrinha do PER. Padrão mais um oxigênio. Pronto, agora fica fácil. Então, pegou a regrinha que você está trabalhando. Portanto, nosso ácido é o padrão mais um oxigênio. HClO4. Não tem segredo. Só tem que treinar. Tá? Então, segredo não tem. Tem que fazer direitinho para poder entender as regrinhas e o padrão. Então, para quem falou que tipo de exercício que tem, são esses dois tipos. Eu te dou a fórmula para você dar o nome. Eu te dou um nome para você fazer a fórmula. Os dois são fáceis. O que a gente se perde um pouquinho no começo? É quando tem o nome, o que a gente tem que fazer? Então, primeiro a gente tem que identificar qual elemento que é. Aí você vai procurar no padrão. Aí você vê a regra que você está usando. Tá? Antes de encerrar, mais um. Tem que fazer bastante. Então, vamos mudar de cor aqui. Ácido hipo, Ô, Glé, dá um aí pra gente tentar fazer sozinho. hã? Passa um aí pra gente tentar fazer sozinho. Então vai. Não, eu estou só preocupado que eles encerrem lá. Vamos lá. Hipogermanoso. Vai cair isso, professor? Dificilmente vai, mas não importa. O que importa é que a gente tente entender o padrão. Então, vamos lá. Tentem fazer, vamos ver. Vocês vão ter a apostilinha para fazer também, tá? Tem, acho que 2 exercícios só. Então, vamos fazer a fórmula desse. Vamos lá. Para a gente encerrar. Todo mundo tentando fazer. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bora, bora, bora. Bora, 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 gente. Deixa cair, não deixa cair. Vamos embora. A Ana Lu apareceu pouquinho para mim hoje, né, Ana Lu? Pouquinho. Vocês não aparecem para mim, eu fico triste. Agora de ver a carinha de vocês, tão bonitinho. Já identificaram o elemento?
Sim ou não? Já identificaram o elemento? Sim ou não? Que vaca. Sim. Glésio, Oi, por que você apaga as suas aulas? o que eu apago como? Tipo, exclui as antigas? Porque o que excluiu? Fala. Não, porque eu fui olhar outro dia no Escolariza algumas aulas, as antigas, e dava como Ah, porque eu tiro do documento drive. excluído. Porque meu drive vai enchendo, eu tiro dele. Ah, tá. Mas se você precisar de alguma apostila, eu te mando. Eu achei que vocês Tá bom. salvavam no drive de vocês. Vocês não abaixam a Não. apostila? É que eu vou limpando do meu drive. Vocês têm que abaixar aí. Mas eu já sei como resolver isso. Que agora eu tenho um drive dentro da outra plataforma lá. E esse drive, ele não tem limite de memória. Eu vou jogar nesse drive agora. Vou ver se dá certo e jogar para vocês também. Tá bom. Então, mas abaixem a apostila, tá? Porque assim, a cada 3 semanas eu dou uma limpada. Senão ele vai acumulando e eu fico sem memória. Conseguiram fazer, gente? Qual é o padrão do Germânio aí? H4, H4, O4. GE, O4. Esse é o padrão. Então, esse é o primeiro passo. Procurar quem é o padrão. Agora eu vou ver a regra. A regra do hipo uso. Regra do hipo uso, o que é? Padrão menos 2 oxigênios. Então, encaixou a regrinha. H4, GE, O2. É isso? Isso. É fácil, né? Tá? Então, é só uma questão de treinar. Tá? Hoje não vai dar Tô para... emocionada, Glé. Por quê? Que eu entendi. Ah, você... Ô, Glé, rapidinho. Ah, Aonde que eu acho o padrão mesmo? aqui, bem. Aqui, ó. Ah, tá, verdade. Ah, então, vou falar de novo. Quem precisar de alguma apostila antiga, é só mandar para mim no WhatsApp. Eu mando, tá? Quer dizer, eu vou ter que procurar, eu vou ter que digitalizar de novo, mas eu mando, tá? Se vocês precisarem de alguma coisa, ou entre vocês aí, quem abaixou, manda para alguém, tá? Mas é só pedir, tá? A semana que vem, eu vou tentar jogar no outro drive lá que foi criado. Vamos ver se vai dar certo. Eu quero ver se até sexta eu posto as apostilas da semana que vem já. Até sexta já posto a revisão, ou até, se eu conseguir fazer até hoje à tarde, até amanhã, já posto já. Deixa eu fechar a gravação.